Graça e paz, meu irmão, bom dia. Eu gostaria, neste dia, de te deixar uma palavra da parte de Deus, da Santa Escritura, no Evangelho de João, no capítulo de número 14, no versículo 16 e versículo 17, que nos diz assim a palavra de Deus: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quem é este outro Consolador? Prometido pelo Senhor Jesus para dar continuidade, para permanecer, para ficar, se fazer presente e acompanhar, consolar, ajudar, fortalecer a igreja do Senhor Jesus. Esse outro Consolador é o Espírito Santo. Ou seja, Jesus subiria e o Pai enviaria o Espírito Santo para estar sempre com a igreja, consolando a igreja nas suas angústias, nas suas aflições, trazendo consolo em tempos de pandemia, trazendo consolo em meio às aflições, às dores, às aflições que todos nós cristãos passamos nessa terra. Somos vulneráveis, estamos sujeitos às aflições, às angústias, às perdas, porque somos seres humanos também. E o pecado então trouxe todo esse sofrimento. O pecado então trouxe a todos os homens essas aflições, portanto estamos sujeitos. Mas a diferença entre nós cristãos e os não cristãos é que nós temos o Espírito que nos consola em meio às angústias e nos guia por caminhos, por veredas plana, por caminhos de verdade e não caminhos de engano, caminhos de mentira e de ilusão. Nós temos aqui então nesse texto 4 verdades solenes para vos apresentar neste dia. A primeira verdade é que esse Espírito Consolador é um Consolador semelhante a Jesus. Já no versículo 16, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Essa palavra outro Consolador no grego, foi a língua original do Novo Testamento, é a palavra allos, que significa outro igual, da mesma substância, da mesma forma. Ou seja, o Espírito, ele é de Deus, com os mesmos atributos do Pai e com os mesmos atributos do Filho, nos trazendo a confirmação da doutrina da Trindade, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, que trabalham juntos, que exercem suas funções de maneira única, de maneira singular, harmoniosa, cumprindo então a sua vontade sobre a vida dos seus eleitos, sobre a vida dos salvos. Então esse Consolador, ele tem os mesmos atributos do Pai e do Filho. Ele não é um Consolador diferente, ele é o mesmo Consolador. Assim como Cristo Jesus, quando andou na terra, ele trouxe palavras de consolo, ele fortaleceu os seus discípulos, ele ajudou os seus discípulos a suportar todas as angústias, todas as perseguições da época. Assim também esse mesmo Espírito que está em nós, que habita em nós, nos fortalece, nos ajuda em meio às nossas dificuldades. Nós temos também uma palavra no grego para o Espírito Santo chamado Paráclitos, que significa advogado, consolador. Ou seja, é aquela pessoa que traz outra pessoa para o seu lado e o ajuda, e o protege, e o livra. E o ajudador, ele é o ajudador, ele é o defensor, ele é um amigo no tribunal. Aqueles momentos em que nós estamos atribulados, angustiados, sem saber o que fazer.
o Espírito Santo nos consola e nos fortalece. A segunda verdade sobre o Espírito Santo é que ele é o consolador permanente dos discípulos. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele se manifestava de maneira esporádica. O que significa isso? Ele vinha, descia sobre um juiz, sobre um profeta, mas ele se retirava, ele voltava para o Pai. Não havia a presença constante do Espírito Santo. Era esporádico, porque o Senhor Jesus ainda não havia vindo, não teria cumprido a sua missão e não teria ainda subido, ascendido ao céu. Mas depois que Jesus veio e ele cumpriu a missão de salvação dos homens, morrendo na cruz, ele diz: eu vou voltar para a minha glória e eu vou enviar o Espírito, o mesmo Espírito que tem os mesmos atributos do Pai e do Filho, e ele estará em vós. Ele vai permanecer com vocês. Então é um Espírito permanente, para que fique para sempre convosco. Está no versículo 16, na parte B. Ou seja, o Espírito Santo jamais deixaria os discípulos. Daria a eles consolo nas horas mais amargas, nas horas de perseguições, das tribulações, momentos de temores, de medo que nós passamos. E os discípulos também passaram sobre a perseguição de Roma, sobre a perseguição dos judeus, dos rebeldes que não queriam então aceitar o Evangelho. Mas o Espírito Santo daria direção, ia guiá-los nas horas mais confusas, nas horas mais escuras, nas horas mais atribuladas da vida. E daria para eles poder nas horas mais cruciais. E é isso que nós encontramos, por exemplo, quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, que poderia facilmente ser chamado de Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo guiando a igreja, o Espírito Santo protegendo a igreja, o Espírito Santo guardando os seus eleitos, guiando os seus eleitos. E é assim também que o Espírito Santo faz com a sua igreja, com o seu povo, com os seus eleitos nos dias de hoje. A terceira verdade sobre o Espírito Santo é que ele é a fonte da verdade. No Espírito Santo não há mentira, não há engano. É o que está escrito aí no versículo 17, ele é o Espírito da verdade. Nós estamos vivendo em um mundo cheio de mentiras, nós estamos vivendo em um mundo cheio de enganos, de pecado, em que os homens estão procurando a verdade em outros lugares e não na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque ele é a própria verdade. E o mundo ele não pode então conhecer e nem receber o Espírito Santo, porque eles não conhecem a verdade. Eles vivem na mentira, eles vivem obedecendo o pai da mentira, o príncipe desse século, que é o diabo. Por isso eles não conhecem a verdade, eles não entendem as coisas de Deus, eles não compreendem as coisas do Espírito Santo. Porém nós estamos sempre recebendo dessa verdade como uma fonte inesgotável. Enquanto que o mundo está alimentando a mentira, o engano, o pecado, nós estamos sendo alimentados pela verdade, pelo consolo, pela paz, pela alegria, que é fruto do Espírito Santo, como diz Paulo lá em Gálatas. Então o Espírito Santo é a fonte da verdade, ele que inspirou a Escritura, e ele nos ilumina a mente para que a entendamos. É o Espírito Santo que nos dá a compreensão deste livro sagrado, para que vivamos uma vida prática, fiel, nos princípios da palavra de Deus, sendo homens e mulheres regenerados, transformados pelo poder do Evangelho. Então é o Espírito Santo que abre, ilumina os nossos pensamentos e nos traz compreensão das Escrituras e gera em nós a regeneração para que andemos em novidade de vida. Como diz Jonathan Edwards, nós precisamos de iluminação na mente e fogo no coração para vivermos uma vida piedosa, uma vida que agrade ao Senhor. E em quarto e último lugar, o Espírito Santo é o Deus que habita em nós. Portanto, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Como diz no versículo 17, a parte B, vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Ele não vem e não sai mais, como era no Antigo Testamento, mas ele habita, ele mora. Portanto, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo transformou o nosso corpo em um lugar santo, em um lugar do Santo dos Santos, na presença de Deus, e hoje nós somos a habitação do Espírito Santo. Portanto, nós não podemos viver na prática do pecado, nós não podemos viver, meus irmãos, na prática de coisas imundas, pecaminosas aos olhos de um Deus santo.
Precisamos então viver uma vida nova, transformada pelo Espírito Santo. No dia de Pentecoste, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, dando a eles poder. E ali se cumpre o nome, um dos nomes de Jesus, Deus Emanuel, Deus convosco. Deus sempre estará convosco na pessoa da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Aleluia. Então, meus irmãos, ele veio para habitar em nós. É um privilégio, então, servirmos a Deus e termos o Espírito Santo como nosso guia, como nosso ajudador, como nosso consolador, como nosso advogado. E um dia esse mesmo Espírito transformará o nosso corpo igual ao corpo de Jesus, e nós seremos levados pelo Senhor Jesus na sua vinda gloriosa, na sua majestade gloriosa. Então que você possa amar o Espírito Santo. E a ordem da Bíblia é, a ordem imperativa, enchei-vos do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo e viva para a glória de Deus. Não entristeça o Espírito Santo. Não apague o fervor e o fogo do Espírito Santo na sua vida. E procure mais e mais conhecer o Senhor e conhecer a sua vontade para a glória de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.